Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física aí para vocês. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre ângulo limite e reflexão total. Nós vamos entender o que é este ângulo limite, tá certo? Nós vamos entender como calcular o ângulo limite, a expressão matemática que eu vou utilizar nessa situação onde eu preciso calcular um ângulo limite. Vamos entender o fenômeno da reflexão total, tá? Quais são as características desse fenômeno e como ele ocorre. E também vamos calcular o ângulo para que haja uma reflexão total. Belezinha, pessoal? Certinho? Então, bora lá. Acompanha comigo. Então vamos começar aí com o ângulo limite. Olha só, imagina que aqui eu tenho uma superfície de separação entre dois meios. Eu tenho o meio A, o meio B, e nessa relação, o índice de refração do meio A é menor do que o índice de refração do meio B. Eu faço incidir um raio de luz sobre a superfície de separação do meio A e o meio B, certo? Você tem aqui um ângulo de incidência I, a reta normal, e consequentemente, o meu raio vai sofrer a refração, ou seja, a velocidade no meio A vai mudar quando passar o raio a se propagar no meio B, beleza? De tal forma que o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração, porque ele está vindo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, beleza? Se aumentarmos o ângulo de incidência I, o ângulo de refração R também aumenta, beleza? Então, se eu for aumentando aqui o ângulo de incidência, esse ângulo de refração também aumenta. Se o ângulo de incidência I for levado ao seu valor máximo, que é 90 graus, incidência rasante, o ângulo de refração atingirá o seu valor máximo, que é um ângulo L menor que 90 graus, denominando assim o ângulo limite. Então, esquematicamente, está aqui a minha superfície que separa o meio A do meio B. O meu raio incidente, ele é jogado aqui de forma rasante, formando um ângulo de 90 graus, tá? Que seria o valor máximo que eu poderia jogar esse raio de luz. E o raio refratado, né, vai atingir, então, o seu limite, que é um valor menor do que 90 graus. Tomando a lei de Snell, aqui apresentada, nós podemos determinar esse ângulo limite. Você faz a manipulação algébrica, tomando que o ângulo de incidência é igual a 90 graus, né? Então, NA é o índice de refração no meio A, seno de 90, porque o raio incidente está rasante. Tenho o NB, que é o índice de refração no meio B, seno L, que é o limite. Como o seno de 90 graus é igual a 1, fazendo a manipulação algébrica, nós vamos ter que o seno limite vai ser NA, índice de refração no meio A, sobre NB, índice de refração no meio B. E nós podemos enunciar da seguinte forma, né? O índice de refração menor sobre índice de refração maior, tá? Então, o ângulo limite é o ângulo no qual eu posso jogar um raio de luz para que ocorra a refração. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos falar sobre a reflexão total. O que é a reflexão total? Aqui está a linha de separação entre os meios, tá? Eu tenho o meio A, o meio B. Vou imaginar que eu estou vindo do meio mais refringente para o meio menos refringente, ou seja, o índice de refração do meio A é maior do que o índice de refração do meio B. Aqui eu tenho uma fonte luminosa, tá? Uma fonte de luz. E aí você faz, ó, incide um raio de luz nesse meio de separação. Está aqui a reta normal, nosso ângulo de incidência. Esse raio é refratado e também é refletido. Inicialmente, nós estamos nos preocupando mais com o raio refratado. Eu continuo fazendo o raio de luz aqui incidir sobre esse meio, só que agora eu vou aumentando o ângulo, tá? Observa que o ângulo de incidência já é maior do que a primeira vez que nós incidimos um raio de luz. E o raio refratado se afastou cada vez mais da normal. E
Se o ângulo de incidência aumentar gradativamente, vai ocorrer aí a última refração, quando o ângulo I for igual ao ângulo limite, tá? E, sendo o ângulo de refração R igual a 90 graus, a emergência rasante, nós vamos ter, então, agora aqui, ó, o meu raio de luz incidindo, de tal forma que o ângulo I, que é o meu ângulo de incidência, ele sendo maior do que o ângulo limite, aí não vai mais ocorrer a refração da luz. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a luz vai ser refletida de volta para o meio A. E isso aí caracteriza aquilo que nós chamamos de reflexão total, tá certo? Isso tem uma aplicação aí muito prática na fibra ótica, onde você transmite informação através de um raio luminoso, tá? E dentro da fibra ótica nós vamos ali dentro dela provocar uma série de reflexões total, de tal forma que a luz vai caminhar por dentro do tubo de fibra ótica, certinho? Bem, quais são as condições para que haja a reflexão total? Primeiro, o sentido de propagação da luz deve ser do meio mais refringente para o meio menos refringente, beleza? Essa condição tem que ser respeitada. Só vai ocorrer reflexão total se eu vir do índice de refração maior para o índice de refração menor. A segunda condição é que o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite, tá? Porque se for igual ao ângulo limite, ainda vai existir a refração ocorrendo, tá? Então eu tenho que fazer aí o ângulo ser maior do que o ângulo limite, beleza? Então essas são as condições que você deve observar para que o fenômeno da reflexão total ocorra, certinho? Agora, pessoal, para finalizar nossa aula, vamos resolver aí alguns exemplinhos para poder aplicar tanto o ângulo limite quanto o fenômeno de reflexão total, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro exemplo. O ângulo limite para uma luz monocromática que se propaga de um líquido para o ar vale 60 graus. Determine o índice de refração do líquido. Dados: N do ar é igual a 1, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui basta que a gente pegue a equação do ângulo limite, né? Ó, seno do ângulo limite vai ser igual a o N, que é o índice de refração do meio menos refringente, sobre o índice de refração do meio mais refringente, certo? Ele disse aqui que o ângulo limite vale 60 graus. Então, eu vou fazer aqui, ó, seno de 60 graus. Isso vai ser igual. O índice de refração do ar, ele é o menor possível, tá? Então, aqui nós vamos ter 1 e vamos determinar o índice de refração do líquido. Agora, o que a gente tem que fazer é substituir o valor do seno de 60 que foi dado aqui no problema. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre o índice de refração do líquido. Fazendo aqui a manipulação algébrica, nós vamos ter que o índice de refração para o líquido vai ser 2 sobre raiz de 3. E aí, pessoal, a gente precisa lembrar que essa raiz de 3 não pode ficar aqui no meu denominador, que eu tenho que fazer racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. E aí, nós vamos ter, então, 2 raiz de 3 dividido por raiz de 9. Logo, o índice de refração do líquido vai ser 2 raiz de 3 sobre 3. Beleza? E aí a gente fecha nosso primeiro exemplinho. Tranquilo? Lembrando que o índice de refração é uma grandeza adimensional, ou seja, ela não tem unidade de medida. Beleza? Vamos então aí agora ao exemplo 2. Um raio de luz monocromático se propaga no meio de índice de refração igual a 2 e atinge a superfície que separa esse meio do ar segundo o ângulo de incidência I.
Sendo o índice de refração do ar igual a 1, determine a. O ângulo limite desse par de meios para a luz monocromática dada. B. Para quais ângulos de incidência ocorre reflexão total. Bem, então vamos começar aí, mais uma vez, o ângulo limite. Então, item A, seno limite é igual ao índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Beleza? Então, o seno L, que é o meu limite, vai ser o índice de refração menor é o do ar, que vale 1. O índice de refração maior é de valor 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. O seno limite é 1 sobre 2. E aí, lembrando dos ângulos notáveis, para que o seno dê 1 sobre 2, o ângulo L tem que ser igual a 30 graus. Beleza? Então, assim a gente determina aí qual é o ângulo limite desse par de meios para essa luz monocromática. Beleza? Esse é o ângulo limite, pessoal. O item B, que ele pede para quais ângulos de incidência e ocorre a reflexão total. É só lembrar o que eu acabei de falar. A reflexão total vai ocorrer quando o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite. Tá? Então, para que haja a reflexão total, vamos colocar aqui, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Portanto, o ângulo de incidência tem que ser um valor maior que 30 graus. Não tem que fazer continha nenhuma aqui, só conhecer o fenômeno. Beleza? Então, assim, encerramos o exemplo 2. Vamos aí agora ao nosso terceiro e último exemplo. A uma profundidade de 1 metro, no interior de um líquido de índice de refração raiz de 2, encontra-se uma fonte luminosa pontual P, como mostra a figura. Determine o diâmetro mínimo que deve ter um disco opaco para que, convenientemente colocado na superfície que separa o líquido do ar, não permita a emergência de nenhuma luz para o ar. Dados, índice de refração do ar igual a 1, seno de 45 igual a raiz de 2 sobre 2, tangente de 45 igual a 1. Vamos lá. Aqui está a minha figura representada aqui com o meu raio incidente. Tá? Então, aqui está o meu raio incidente. Eu tenho esse ângulo aqui, que é o meu ângulo limite. Tá certo? E os dados que a questão trouxe para a gente, que foram o valor do índice de refração do líquido, tá? Vamos colocar ele aqui, índice de refração para o líquido é raiz de 2. Ele também trouxe para a gente a profundidade, que já está aqui no próprio desenho, onde a minha fonte luminosa se encontra. Ele deu o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E deu também para a gente a tangente de 45, que é igual a 1, certo? Aí o primeiro passo é determinar aí qual é o ângulo limite, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o ângulo limite. Para que eu vou determinar o ângulo limite? Porque olhando para o desenho aqui, pessoal, o raio é o cateto oposto ao ângulo que eu estou trabalhando, ao ângulo limite. Tá? E para determinar esse raio, eu vou ter que aplicar a relação da tangente. Se eu chamar essa profundidade no qual a fonte luminosa está, vou chamar de H, aplicando a definição da tangente, nós vamos ter que tangente do ângulo, né? Nesse caso aqui, ângulo vai ser o ângulo limite, tá? Porque eu não quero aqui, eu quero, pegando nesse pontinho final aqui, vai ocorrer a reflexão total. Então, a tangente vai ter que ser igual ao do ângulo limite. Isso, por sua vez, vai ser o cateto oposto, que no caso aqui é o raio desse disco, sobre a profundidade no qual o ponto luminoso está, tá? Que é o cateto adjacente. Beleza? Então, primeira coisa é determinar quem é esse ângulo limite. Aí você vai pegar a expressão do ângulo limite.
seno do ângulo limite, vai ser o índice de menor índice de refração sobre o de maior. Lembrando que o índice de refração para o ar, sempre tomando aproximadamente igual a 1, beleza? Então, aqui nós vamos ter seno L vai ser o menor 1, o maior raiz de 2. Mais uma vez, eu preciso racionalizar essa minha expressão, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. Então, eu vou ter que seno L vai ser raiz de 2. Aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Portanto, o meu ângulo limite tem que ser um valor igual a 45 graus. Né? O valor do ângulo, o valor de L tem que ser igual a 45 graus. Aí eu vou para a expressão aqui da tangente para achar o raio, beleza? Então, eu vou ter que fazer a tangente de 45, vai ser o raio do disco sobre a profundidade, que é 1. Pegando o resultado que o problema trouxe para a gente, ó, tangente de 45 igual a 1, então eu vou ter 1 vai ser R sobre 1, logo o raio é igual a 1 metro, beleza? Raio igual a 1 metro. Agora, para determinar o diâmetro, basta você lembrar da propriedade geométrica, de que o diâmetro é o dobro do raio. Portanto, o meu disco deve ter um diâmetro de 2 vezes o raio, que é 1. Esse diâmetro tem que valer aí 2 metros, beleza? Então, finalizamos aí mais esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos e até os próximos vídeos.